Fala, fala galera! Vamos lá, salve, salve! Vamos lá, gente. Meu nome é João, sou professor de física, eu sou monitor aqui da casa, integrante dessa família maravilhosa Descomplica. Vamos começar a descomplicar algumas coisas? Trago para você mais um temazinho quentinho aqui da prova do Enseja. Eletrodinâmica. Vamos falar um pouquinho da eletricidade. Antes da gente começar esse nosso blá blá blá, bate-papo legal, light, tomando uma xícara de café aí, gostaria de falar para vocês que aqui o canal do YouTube é a pontinha do iceberg. Cara, a gente pode te oferecer muito mais coisas. Lá na nossa plataforma você vai ter acesso ao preparatório Enseja. Não é o que você quer? Vamos ganhar logo esse certificado então? Ó, no preparatório Enseja você vai ter acesso aos planos de aulas de todas as disciplinas. Você vai ter acesso a redações corrigidas, acesso a acompanhamento, a monitoria. Cara, você vai ter a resolução de exercícios, ó, a rodo, muita coisa legal para você. Então não perde essa não, cara. Link na descrição, vai lá com super descontaço e ó, por favor, se inscreve no canal, ativa logo o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo que sair para você, beleza? Vamos lá começar a falar sobre eletrodinâmica. Bom, a eletrodinâmica é mais um ramo da física que vai ali estudar a eletricidade, o seu comportamento. Então a gente tem que começar a falar de algumas coisas muito legais do dia a dia também, que é, por exemplo, a nossa casa principalmente, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é um circuito elétrico. O circuito elétrico ele tem essa cara aqui, esse perfil, onde nós temos alguns elementos principais ali para ser apresentados. Bom, um circuito elétrico ele vai constituir de três coisas principais. Quais são elas? A tensão elétrica, eu quero falar primeiro para vocês. A tensão elétrica, que a gente chama de U, ela é a diferença de potencial, é a famosa DDP. Onde você vai ter essa DDP, essa tensão elétrica? Tomada. A tomada lá, então, quando você vê 110 volts, 220 volts, então, isso é a tensão elétrica, é a diferença de potencial. E o seu papel, ela, na verdade, é motivador para que haja o fluxo de cargas no seu circuito. O fluxo de cargas a gente vai dar o nome de corrente elétrica, ou o nosso I. Por que esse I, né? Porque, na verdade, quando a gente vai medir alguma coisa na física, a gente não vai medir aqui a corrente elétrica, não faz muito sentido nisso, né? A gente mede, então, a sua intensidade. Por isso o I, intensidade da corrente elétrica, beleza? Então, ela vai começar a fluir pelo circuito, mas ela precisa de um motivador. Qual? A tensão elétrica. É o motivador, é quem vai falar, ó, vai que é tua, Tafarel. É a corrente elétrica, beleza? O resistor é o outro elemento desse circuito elétrico. E aí o resistor, ele vai oferecer uma resistência à passagem de corrente elétrica. Qual é a função do resistor, né, ou da resistência para a gente aqui? No circuito elétrico, é transformar essa energia elétrica que está vindo por aqui em energia térmica. Quer ver um exemplo? Seu ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa, ele tem um resistor ali dentro dele, em que quando a corrente passa, você liga na tomada e quando a corrente flui por ele, você vai ter o aquecimento desse resistor. O resistor, ele vai pegar essa energia elétrica, converter em energia térmica. Isso tem um nome também que as bancas gostam de falar, efeito Joule. O efeito Joule é nada mais nada menos do que a conversão em energia elétrica em energia térmica. Beleza? O ferro de passar roupa é um exemplo. Vamos dar agora nome aos bois, porque é muito importante a gente saber as grandezas físicas aqui, mas também as unidades correspondentes. A tensão elétrica, sua unidade vai ser o volts. Então, quando você vê lá 110 volts, 220 volts, 127 volts nas tomadas, isso é a unidade da tensão elétrica, da DDP. Nos automóveis, né, que também tem carregador ali, tem 12 volts, no seu carregador de celular 5 volts, por aí vai. O R, que é a resistência elétrica, sua unidade é o ohm, essa letra grega aqui, essa tortinha aí, né, essa âncorazinha aqui, chamada de ohm. A corrente elétrica tem a sua unidade chamada de ampere, é um A maiúsculo, tá? Tem esse nome aqui, ampere. Todos eles foram grandes cientistas, né? Por isso receberam os seus nomes aí nas grandezas. A corrente elétrica, por definição, eu já até tinha me adiantado, mas só para a gente lembrar,
é um fluxo, tá? É um fluxo de cargas. Pega um fio de cobre, que é o que vai geralmente constituir o seu circuito elétrico. Imagina isso aqui, um fio de cobre, né? Ali há passagem de corrente elétrica quando tem o seu motivador. A passagem de corrente elétrica é nada mais do que um fluxo. O quanto de carga Q está passando, a gente chama de carga Q, né? Ao longo do tempo, ΔT. Então, é um fluxo de carga. Quanto de carga está passando ao longo do tempo. Show? Agora veja que nesse circuito aqui muito simples, a gente pode relacionar todas essas três grandezas em uma lei muito importante chamada Lei de Ohm. A Lei de Ohm diz que o motivador U é igual ao produto da resistência por I. Com U a gente ri, beleza? Olha que maravilha, Lei de Ohm muito importante aí pra gente. Agora a gente pode pegar esse circuito e fazer uma brincadeira com ele. Veja, eu coloquei aqui um resistor, e o resistor pra gente, você tem que sempre ler o resistor como um dispositivo elétrico. Eu dei o exemplo do ferro de passar roupa, mas nada me impede de, por exemplo, pensar numa TV, nada me impede, por exemplo, de pensar numa geladeira, nada me impede de pensar, por exemplo, no notebook que você tem aí, está me assistindo agora, no seu computador. Todos eles são dispositivos elétricos que têm as suas respectivas resistências, tudo bem? Cada um tem a sua resistência lá, bonitinho. Só que existe alguma maneira de num circuito elétrico a gente associar, a gente juntar esses resistores? É claro que tem. Existem, na verdade, dois tipos de associações básicas para a gente fazer. Uma associação chamada de série e a outra chamada de paralelo. Cada uma delas com as suas características também que já vamos ver. Só que é claro que no vestibular, na prova do Enseja, você com certeza vai se deparar, muito provavelmente, com a mistura dessas duas associações. O nome que a gente dá a isso é uma associação mista. Mas para entender a associação mista, a gente tem que ver cada uma separadamente primeiro, beleza? A associação em série, que é a primeira que a gente vai ver, tem essa cara aqui. Veja que eu peguei 3 resistores e coloquei um do lado do outro. Isso é a associação em série. Veja, eu tenho o meu motivador, a tensão elétrica, então vai ter uma corrente elétrica fluindo pelo circuito e vai passar por esses resistores. Vai acontecer o efeito Joule, transformação de energia elétrica em térmica, vai aquecer e, ok, essa corrente volta para cá, alimentando esse circuito. Show! Características principais. A tensão elétrica, ela vai ser dividida entre os resistores. Cada resistor vai consumir um pouquinho dessa tensão elétrica. Então, se eu, por exemplo, associar aqui em série, o resistor R1 ele rouba um pouquinho ali dessa tensão, o R2 rouba outro pouquinho, o R3 rouba outro pouquinho. Então, se a gente quiser calcular a tensão elétrica total desse circuito, basta a gente somar as tensões elétricas de cada um desses resistores. Beleza? Então, por isso que, numa associação em série, o U se divide. Diferente da I, que é a densidade de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela se conserva numa associação em série, ela não muda. Ela passa pelos resistores, tem efeito Joule, mas não muda o seu valor. Se eu estou medindo aqui, sei lá, 10 amperes, vai continuar tendo 10 amperes, independente de ter passado pelos resistores. Beleza? Então, a I se conserva. E agora uma coisa legal aqui é falar sobre a resistência que cada um desses resistores oferece. Veja que o papel aqui em termos de cálculo, né, é você tentar facilitar a sua vida. Como é que a gente consegue facilitar essa vida? Existe uma tal aí de chamada resistência equivalente, que o papel dela é o seguinte, é eu pegar todos esses 3 resistores, tirar da jogada e colocar apenas um resistor, cujo valor é o mesmo desses 3 resistores associados em série, ou seja, cujo efeito é o mesmo dessa associação em série com 3 resistores. Então, se eu tiver 3 resistores aqui, sei lá, cada um valendo 1 ohm, a unidade, né? 1 ohm. Então, eu pego 1 ohm daqui, 1 ohm daqui, 1 ohm daqui, somo as 3 resistências, vai dar 3 ohms, e eu posso substituir esses 3 resistores, por um resistor que tem o valor de 3 ohms. Essa é a brincadeira, essa é a jogada, né? Isso tem um papel muito legal no dia a dia, na prática. Quer ver um exemplo de associação em série? Na sua árvore de Natal, na árvore natalina, aqueles piscas-piscas, né, eles estão associados em série. E olha só que legal, né, interessante de perceber. Se eu desconecto uma lâmpadazinha ali,
muitas delas não vão ser apagadas, né? Não queimadas, mas muitas delas vão ser apagadas? Sim. Por que isso acontece? Porque é como se eu estivesse abrindo esse circuito elétrico. E a partir do momento que eu abro o circuito elétrico, como é que a corrente elétrica vai continuar o seu fluxo, né? Então o fluxo dela é interrompido. Por isso as outras não acendem também, beleza? Então é o seguinte, falado da série, vamos falar um pouquinho da paralelo. Paralelo, associação em paralelo, tem mais ou menos esse perfil aqui. O que vai mudar em comparação à de série, né? Eu continuo tendo o meu alimentador, né, o meu motivador, que é o U, a tensão elétrica. Então vai ter corrente elétrica fluindo pelo circuito, só que chega num pontinho aqui, que é uma bifurcação, ou no caso aqui, uma trifurcação, onde a corrente elétrica vai ter que se dividir. Não tem jeito, ela fica meio confusa assim, só que ela acaba se dividindo. E aí ela vai um pouquinho para o R1, vai um pouquinho para o R2, vai um pouquinho para o R3. Mas não tem problema, porque no final elas todas dão a mão de novo e se juntam, e aí volta a alimentar o circuito e ficar nesse vai e volta, beleza? Então assim, diferentemente da associação em série, a paralelo, quem na verdade vai se conservar, não vai ter o seu valor alterado, é a DDP, é a tensão elétrica, ela se conserva. Veja, por que isso acontece, né? Eu tenho que olhar para os pontos que estão nos resistores. Esse ponto aqui e esse ponto aqui fazem a diferença de potencial. Cada um desses pontos são os potenciais elétricos, né? Então, esse ponto e esse ponto dá a diferença de potencial, e para esses resistores aqui, R1, R2, R3, esses dois pontos são iguais. São os mesmos pontos. Então, eles estão submetidos à mesma tensão elétrica. Isso é a característica de uma associação em série. Diferente daqui, né? Que ela se dividiu. Olha, esse ponto e esse ponto dá uma diferença de potencial. Esse ponto e esse ponto dá uma outra diferença de potencial. E por aí vai. Aqui não. Aqui os dois pontos estão alimentando os três resistores, e isso caracteriza uma tensão elétrica se conservando, é a mesma. Quem se divide é a corrente, porque ela que encontra ali a bifurcação, ou o nó, falando em termos mais técnicos, né? O nó, e ela se divide. Agora, a resistência equivalente para uma associação em paralelo, ela tem essa cara aqui, é essa soma aqui, é a soma do inverso de cada um dos resistores. A resistência equivalente, que é aquela resistência que tem um papel de tirar todo mundo da jogada e ficar somente um resistor, uma resistência, ela vai ter que ter esse valor. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e por aí vai se tiver mais resistores. Só que existem uns casos aí muito legais, que é o seguinte, a gente pode fazer 2 a 2, e 2 a 2 você pode fazer o seguinte, ó, a REC numa associação de 2 a 2 vai ser o produto R1, R2 divididos pela soma desses dois resistores. Olha que legal, né? Isso aqui é muito interessante e nos ajuda muito para ganhar tempo na prova. Existe um caso particular do particular, que é quando o valor dessas resistências são iguais. Por exemplo, 2, 2, 2. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor dessa resistência, que seria o 2 aí, né? E divido pelo número de resistores. Ah, cada um tinha 2 ohms, divide pelo número de resistores, que são 3, 2 sobre 3, 2 terços de ohm, beleza? É a resistência equivalente quando tem resistores de mesmo valor. Agora, para finalizar, tem essas formuletas aqui muito importantes também, que a gente destrincha no nosso curso preparatório do Enseja, que são as potências. Agora, a potência é muito importante também falar da potência de um circuito, a potência de um resistor, e por aí vai. Então, assim, a potência, ela pode avaliar a energia ao longo do tempo. Por isso a primeira fórmula ali. Só que quando a gente está no caso da eletrodinâmica, a potência é o produto da corrente elétrica pela tensão elétrica, famigerado π. Olha que maravilha, π também é importante. E essas duas aqui estão muito associadas à primeira, π ao quadrado vezes R, a uma associação em série. Porque em série a corrente é a mesma. Em série, a corrente é a mesma, o I é o mesmo. Então essa aqui, ó, como tem o I ali presente, muito interessante de ser usada. Agora, em paralelo, o U é o mesmo, o U se conserva. Em paralelo, o U é o mesmo, o U se conserva. Então essa última formuleta aqui é interessante de ser usada, já que o U aparece ali com a potência.
Beleza, meu povo? Gostou desse vídeo, cara? Ó, então se inscreve logo no canal, ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Maravilha, meu povo. Link na Descontrão, super descontaço. Vamos que vamos e vamos garantir esse certificado. Valeu, valeu!